do Senhor, queridos. Um prazer, uma satisfação poder estar juntamente com os irmãos essa noite para meditarmos na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, o apóstolo do amor. Primeira carta de João, no capítulo 1. Carta do apóstolo João, no capítulo 1, e o verso 5. Vamos fazer uma leitura do verso 5 ao verso 7. Carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 1, e o verso 5 a seguir diz o seguinte: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Quantos? Aleluia. O apóstolo João, que diz a tradição que nasceu entre o ano 5, de 1 a 5 depois de Cristo, aproximadamente, e que encerrou a sua carreira com próximo de 95 anos, e que no final da sua carreira foi desterrado para a ilha de Patmos, é o autor dessa epístola, desta carta universal. Mas ele nem sempre foi um apóstolo. A Bíblia diz que ele era um pescador, filho de Zebedeu, que pescavam no mar da Galileia. Pessoa simples, pessoa sem muita cultura, sem muito estudo, não fazia parte do grupo de rabinos, de mestres da lei. Era um pescador. E um dia Jesus passou por onde estava esse apóstolo chamado João, que estava consertando rede. E a Bíblia diz que Jesus o convidou para segui-lo. E ele abandonou a sua atividade de pescaria e seguiu a Jesus. E a vida do apóstolo João passou a ter duas histórias. Uma história até conhecer a Jesus, que era de um homem pescador, filho de uma família rica, mas era apenas o filho de um pescador. Ele era um pescador. E a partir do momento que ele conheceu a Jesus, ele passou a ser ensinado, passou a ser discipulado pelo mestre da Galileia, a vida de João mudou. Duas histórias, uma antes de conhecer Jesus e outra depois. Conosco também não foi diferente. Todos nós temos duas histórias. Uma história até conhecer a Cristo e outra história depois de conhecê-lo. Quem conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador passa a ter uma outra história.
a sua vida passa a ter uma história diferente, uma história com futuro. E nós somos um povo com futuro porque conhecemos o mestre da Galileia. Quantos aqui conheceram o mestre da Galileia? Quantos? Eu me recordo que quando Jesus me encontrou, a coisa estava feia. Estava muito feia, mas muito, muito feia. E Ele me resgatou. Ele fez um resgate de mim. Na verdade, não fui eu que o escolhi, mas foi Ele, pela sua grande e eterna misericórdia, que me achou, me encontrou quando eu estava perdido. Aleluia! É assim que Jesus faz. Ele muda a história das nossas vidas. Glórias a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. João foi mudado. João foi discipulado. E dá uma inveja aqui, pastor, porque o professor de João era o senhor professor. A história diz que Hillel, um mestre rabino da Galileia que ensinou, deu algumas aulas para Jesus, diz que certa ocasião falou que se ele soubesse que o mestre dos mestres estava sentado na sua classe, ele não teria perdido a oportunidade de ser instruído por ele. Agora, Mateus 11, 28 diz que Jesus ainda é o nosso professor. Ele nos ensina dia após dia. Aleluia. Quantos aqui ainda são discípulos de Jesus? Quantos? Nós estamos no aprendizado e Ele tem condições de nos ensinar, porque Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mestre dos mestres que ensinou a João, que ensinou a Pedro, que ensinou a Tiago, que ensinou a todos os apóstolos. E essa noite Ele está conosco, porque Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele tem prazer em nos ensinar a andar na luz. Aí o apóstolo diz aqui, eu tenho uma mensagem para vocês. E essa mensagem não é uma mensagem minha, é uma mensagem do mestre da Galileia. É bom, irmãos, quando nós temos uma mensagem de Jesus para proclamar. Eu e você fomos adquiridos, disse o apóstolo Pedro, por um alto preço, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos ter uma mensagem. E a nossa mensagem tem que ser a mensagem do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. É esta mensagem que João vai dizer. Ele disse, eu tenho uma mensagem que Ele me deu, e essa mensagem eu vou anunciar a vocês. E qual é a mensagem? Ele disse, a mensagem que eu tenho para lhes dizer é que Deus é luz. E aí ele não se conformou em dizer que Deus era luz. Ele parou, ele disse, tem mais. Nele não há nenhuma treva. E tem uma versão que diz que em Deus não há um vestígio de treva. E eu parei para ver,
que na verdade o que ele está dizendo é que Deus é o padrão de integridade e moral. Não existe anjo, querubim, serafim, homem, não. É o próprio Deus que é o padrão de integridade e moral. Ele é a essência, o resplendor da perfeição. Ele é luz. E ele vai trazer um contraste, porque se Deus é luz, e luz aqui vai representar uma vida santa, uma vida de integridade moral, e treva aqui vai representar uma vida pecaminosa. E a Bíblia diz que o pecado nasceu no coração de Satanás. Mas João diz que Deus é luz. E luz aqui vai trazer os atributos morais de Deus. E o primeiro atributo que ele traz em voga é o atributo da santidade. Porque Deus é santo. Mas ele é santo. Isaías constatou essa realidade da santidade de Deus. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias era um rei leproso, que governava em Israel. Mas Isaías disse que no ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão. E ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele disse que as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. E havia uns serafins por cima. E ele disse que esses serafins, eles tinham 6 asas. E com 2 asas eles cobriam o rosto, para não ver a glória de Deus. Os serafins, anjos ardentes, adoradores de Deus, não podiam ver a face de Deus. Cobriam a sua face. E com 2 asas cobriam os seus pés. E com duas asas voavam. E proclamavam um aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! O Senhor é santo. O Senhor é separado de tudo aquilo que é impuro. Ele é santo, santo, santo. E a sua glória enche a terra e enche o céu. A Bíblia diz que quando ele se assenta no seu trono, ele cinge-se de majestade e glória. Nós temos o prazer e o privilégio de adorar um Deus vivo e santo. Quantos podem adorar o Senhor por essa palavra? Ele é o paradigma de santidade. Não precisa eu e você olhar para o irmão e medir a santidade com ele, não. O santômetro para a nossa vida é o próprio Deus. E aí Isaías vai medir como é que ele está na vida. Ele é profeta. E na oração, ele vai ter um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, ele vê como é que ele está. Quer saber como é que está a tua vida espiritual? Começa a entrar na presença dele. Marca uma audiência com ele. Aí você vai ver como você está. Quando nós entramos na presença dele, às vezes dá vontade de fazer um buraco e se enterrar, né? Porque a coisa aperta. A coisa aperta. A presença dele nos mostra como estamos.
Mas a Bíblia diz que, além de santo, ele é justo. E eu gosto dessa palavra, porque eu lido com justiça. E às vezes, irmãos, eu tenho visto cada sentença tão feia, tão injusta. Porque o juiz pode aplicar os rigores da lei ou os benefícios da lei. E muitas vezes ele aplica uma sentença que ela é legal, mas ela é injusta, porque não é bem no meio. Ela é parcial. Pode-se aplicar os rigores para os inimigos e as benesses para os amigos. Mas a Bíblia diz que Deus é diferente. A balança dele é balança fiel. Ele pesa na balança. E os pesos dele é peso correto. O julgamento de Deus é justo, porque ele é o juiz de toda a terra. Ele não é parcial na sua decisão. Ele é justo. A única justiça verdadeira procede do seu trono. Aleluia. Mas a Bíblia diz que, além de injusto, Deus tem um atributo chamado misericórdia. Ele é misericordioso. E eu dou graças a Deus por esse atributo de Deus. Porque pela justiça dele eu não tinha condição de ser salvo. Mas por esse atributo chamado misericórdia. A palavra misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Deus colocou o seu coração na nossa miséria. E sabe o que ele fez? Ele nos acudiu, nos socorreu. Nenhum de nós tem mérito, ou tinha mérito para ser por ele socorrido. A sua misericórdia, aleluia, as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nossos inimigos, os nossos adversários já nos teriam engolido vivos. As suas misericórdias têm sido o nosso socorro. Mas a Bíblia diz também que Deus tem um atributo chamado fidelidade. Ele é fiel. Quantos creem que Deus é fiel? Por esse atributo da fidelidade de Deus denota que ele é de confiança. Ou seja, se Deus falar, está falado. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque quando Deus fala, pode escrever. E a Bíblia é a fala de Deus escrita, porque Ele mandou escrever, porque Ele é fiel. Ele é digno de confiança. Tudo que Ele fala se cumpre, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se engane. Tudo que Ele fala é verdade. Tudo que Ele fala é digno de confiança. A sua palavra é eterna. Deus é digno de confiança. Quantos ainda confiam em Deus? Quantos? Às vezes, nós dizemos que confiamos em Deus. E nós até pensamos que confiamos em Deus. Mas quando nos encontramos com uma dificuldade maior do que estamos acostumados, parece que a fé se esvai. Parece que não temos mais aquela confiança. Parece que Deus não é mais digno de confiança. E parece que Deus não está mais no controle da situação. Escuta. A Bíblia diz que Deus é fiel, que Ele é de confiança.
que Ele está no controle da situação. Deixa Ele trabalhar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confiança aqui é declarar a Ele que Ele tem o controle e que Ele pode fazer tudo aquilo que nós pensamos ou não pensamos que se possa fazer, porque Ele é o Deus do possível e o Deus do impossível. Ele atua no possível e no impossível. Não tem lógica para Ele, porque Ele é o criador da lógica. Ele atua acima da lógica. Agora, um outro atributo, bondade. A Bíblia diz que Ele é bom. E o sacerdote no culto judaico dizia: o Senhor é bom. E a assembleia respondia: e a sua bondade dura para sempre. A bondade de Deus não é que nem a nossa não, que é só por um momento. Relapso de bondade. Nós de vez em quando temos relapso de bondade, né? Encontramos alguém necessitado, dá aquele relapso, aquele tchan. Nosso coração fica bondoso. Mas Deus, Ele é todo bom, porque faz parte da essência dele ser bom. Ele é bom. A sua bondade é a causa da nossa salvação. Deus tem prazer na bondade. Por isso que Ele exige que nós sejamos bons. Porque a bondade é edificante. Enquanto a maldade destrói, enquanto a maldade torna a pessoa infeliz, enquanto a maldade prejudica, a bondade edifica. A bondade alegra. A bondade constrói. O Senhor é bom. Diga-se comigo: o Senhor é bom. Diga-se comigo: a sua bondade dura para sempre. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Ele é o bom. Só Ele. Ele é o bom. O Senhor é o bom. Aleluia. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Agora a Bíblia diz que Ele é amor. E aí é difícil. Entender o amor de Deus é a coisa mais difícil. Porque eu às vezes me coloco a pensar como o amor de Deus pôde nos alcançar imerecedores. O amor de Deus é um amor platônico. É aquele amor que não precisa ser correspondido. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, sem ser correspondido. Um amor sem uma correspondência. Deus é amor. A palavra amar significa querer bem. Enquanto Satanás vem para matar, roubar, destruir, é assim que Satanás faz. Ele vem para roubar a tua alegria. Ele vem para destruir a tua família. Ele vem para destruir o seu casamento. Ele vem para fazer o pior. O Senhor é diferente. Por causa do seu amor, Ele nos quer bem. Ele quer te ver feliz. Ele não quer te ver triste. Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver alegre. Ele quer te ver esperançoso, cheio de esperança. Ele quer te ver desfrutando uma vida abundante. Aleluia!
Aleluia. É que às vezes nós não entendemos a proposta de Deus. Andamos carrancudo sem necessidade. Andamos triste porque não vimos o sofrimento de outros. Eu e você temos a alegria da salvação. Aquela alegria que Davi perdeu e disse: dá-me de volta a alegria da salvação. Quantos aqui são templo do Espírito Santo? Quantos? Você tem a alegria da salvação na tua vida. Nós temos. Nós éramos para andar dia e noite dizendo glória a Deus, bendito seja o Senhor é bom, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha torre forte. Aleluia. Agora, diz o apóstolo, que Deus é o padrão de integridade moral e que nós precisamos andar na luz. Andar na luz aqui é uma conduta de vida. E aí essa conduta de vida nossa tem que ser de posse dos atributos comunicáveis de Deus, que são os atributos morais. E se Deus é santo, nós precisamos viver em santidade. A Bíblia diz que quando Deus chamou Israel do Egito, Levíticos 20 e 26, ele disse: e ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei vós do meio de um povo para serdes meus. Escuta, o Senhor nos tirou lá do mundo. Nós somos a igreja, eclesia, chamados para fora. Nós fomos resgatados do mundo para uma vida separada do pecado. Separada do pecado. Nós fomos adquiridos por um preço alto. Somos propriedades do Senhor. Quantos aqui são propriedade do Senhor? Você tem o selo do Espírito Santo na tua vida. É a presença do Espírito Santo que autentica que você é propriedade de Deus. E o selo de propriedade de Deus, ele tem validade até após a morte. Mesmo morto, o selo de validade de Deus vai junto com o cristão. O dia que a trombeta soar, ele vai levantar da sepultura com o corpo ressurreto, porque ele é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Você é propriedade de Deus. Eu e você não fomos comprados por preço vil, um preço alto. Na cruz do Calvário, Ele nos comprou. Ele nos comprou na cruz do Calvário, quando Ele disse: está consumado. Deus exige de nós uma vida em santidade, separada do pecado, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de purificação, santidade. Deus também exige de nós a justiça. Escuta, eu e você temos a consciência que Deus nos deu. E Paulo disse que a nossa consciência não deve estar cauterizada, porque ela é o maior tribunal que nós temos. Se a nossa consciência não estiver cauterizada, eu e você saberemos quando estamos cometendo injustiça. Agora, nós precisamos saber uma coisa: nós podemos cometer injustiça. Deus não abona injustiça. Não. Se eu e você cometermos injustiça,
nós vamos pagar sozinho por isso, porque ele não abona, não. Não. Da injustiça ele está fora. Eu e você temos que aprender a fazer justiça. A fazer justiça. O que é justiça? Dar a cada um o que é seu. Eu tenho que saber o que é meu e tenho que saber o que não é meu. E o que não é meu não me pertence. Pertence ao outro. E o meu direito termina onde começa o outro. Eu tenho que saber isso. Eu tenho uma consciência que Deus me deu para isso. Aí a Bíblia diz que nós precisamos também ser misericordiosos, assim como Deus é. E aqui eu quero lembrar os irmãos de uma história que aconteceu num caminho entre Jerusalém e Jericó. A Bíblia diz que passava um homem pelaquela estrada e foi assaltado. E quase morreu. Roubaram tudo dele. E ele estava jogado na estrada. E a Bíblia diz que desceu, primeiramente, um sacerdote, um representante da religião. E desceu também um levita, que era também representante da religião. Por isso que às vezes a religiosidade é um problema. Nós precisamos aprender que religião não salva ninguém. O que salva é uma vida em comunhão com Deus. O que salva o homem é um coração contrito, é uma alma derramada na presença de Deus. A Bíblia diz que passou um terceiro homem, que nem religioso era, mas cheio de misericórdia. Colocou o seu coração na miséria do assaltado. Eu acudiu. E Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é um atributo que nós precisamos aprender. Misericórdia está acima do legalismo e da religiosidade. Misericórdia. Agora, a bondade, se somos filhos de Deus, e se Deus é bom, e estamos despidos do atributo da bondade, tem um problema. Jesus disse: o bom homem tira do seu bom tesouro coisas boas. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Se somos filhos de Deus, nós temos que estar habituados a fazer o bem. O problema é que Tiago vai mais fundo nessa questão. Tiago disse que quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, pecamos. Então a omissão de fazer o bem aos outros é pecado. Porque o bem é edificante. Agora, fidelidade. A fidelidade aqui é diferente. Porque a fidelidade nossa aqui, esse atributo, é para ser fiel à vontade de Deus. Ser fiel ao querer de Deus. E eu aqui quero lembrar aos irmãos da igreja de Esmirna. Apocalipse 2:10 vai traçar o perfil da igreja. Uma igreja que era perseguida e os seus membros eram mortos. E um cidadão, um bispo chamado Policarpo, era o bispo de Esmirna, o homem de Deus, o anjo de Esmirna. E a Bíblia diz que ele foi morto aos 86 anos. Foi mártir. E diz que chegaram para Policarpo com relação ao culto do imperador, onde só era considerado o senhor o imperador. E a igreja dizia: não, o imperador não é o senhor, não. O imperador é o imperador. O senhor é Jesus. O senhor é o Jesus. É Jesus que é senhor.
E aí a Bíblia diz que a história conta que Policarpo foi conversado pelos soldados que gostaram dele. E disseram a ele: rapaz, é tão simples, nós não queremos te matar. Só diga que César é o Senhor. Ele disse: não. Por 86 anos de idade, esse Jesus só me fez bem. César não é o Senhor, não. Jesus é o Senhor. Acende a fogueira. Acende a fogueira. Sabe o que é isso, irmãos? Fidelidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Às vezes nós vendemos o nosso direito de primogenitura, o nosso direito à herança celestial, por um simples guisado. Não venda o teu direito. Não troque o teu direito por nada. A tua entrada no porvir depende de você manter-se fidelidade a Deus, ser fiel. A fidelidade é que vai nos fazer levantar dessa terra. A fidelidade à vontade de Deus vai nos fazer triunfar. É ela que vai nos fazer triunfar. É a fidelidade a Deus. Amor é o atributo que nós temos que ter. E aqui conosco esse atributo do amor, ele tem duas finalidades. A primeira finalidade é amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro Ele. E aí Jesus disse que amar a Deus aí é amar com todo o entendimento, com todas as suas forças. Primeiro Ele. Primeiro Deus. E no segundo patamar, o nosso irmão próximo. Aí Jesus lhe disse: existe um símbolo, um sinal, um signo, que todos vos conhecerão. E aí alguém deve ter pensado, deve ser uma credencial, um anel. E Jesus disse: não, é o amor. É o amor entre vós. É o amor. Aí Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que é para sanar dúvida, porque vai que alguém não ame a si mesmo, né? Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E ele mostrou como nos amou. Ele foi até o Calvário, derramou a sua alma na morte por amor a nós. E aí Paulo vem descrevendo no capítulo 3 de 1 Coríntios o que é o amor, dom supremo. O amor é dom supremo. Ele diz que o amor, ele não inveja. Ele vai fazendo uma demonstração do que é o amor. Abre aí, por favor, 1 Coríntios, vamos ver. É importante. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 13:4. Ele diz assim: o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não se folga com a injustiça, mas se folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suporte teu irmão, isso é amor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, para quem anda na luz, tem um resultado. E o apóstolo ele vai falar sobre o resultado de quem anda na luz. Qual é o resultado? O primeiro resultado é comunhão com Deus. Está falando de relacionamento com Deus. Relacionamento. E para ter comunhão com Deus,
eu tenho que ter um relacionamento. Existem formas de comunicação com Deus. A oração é a comunicação que nós fazemos com Deus. Na oração nós nos comunicamos com Deus. Pela sua palavra Ele se comunica conosco. E na adoração nós prestamos o nosso tributo a Ele, que é digno para todos sempre, porque Ele é digno de adoração. Esse relacionamento é a comunhão com Deus. Quando nós andamos na luz, como Ele na luz está, nós, primeiro momento, nós temos comunhão com Ele. Nós temos comunicação com Ele. Nós temos intimidade com Ele. Quantos têm intimidade com o Senhor aqui? Quantos? Aleluia! Conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo. Agora produz um outro resultado. Comunhão com os irmãos. Relacionamento. Relacionamento. Uma vez eu vi 2 irmãos com problema, e daí um disse para o outro: irmão, foi aconselhar, não faça isso com o irmão, não brigue com ele, porque isso vão morar no mesmo céu. Aí a resposta dele: mas o céu é muito grande. O céu é muito grande. Comunhão. Se você pegar a história da igreja, você vai encontrar, e quem for a Roma, nas catatumbas de Roma, vai encontrar os irmãos que eram pegos cultuando a Deus no culto de Santa Ceia e eram mortos. Comunhão. Eles estavam lá numa comunhão. A história da igreja demonstra que o período que a igreja mais cresceu, o período que a igreja mais triunfou, foi na época das perseguições, porque havia comunhão. Ou seja, ninguém tinha por seu nada. Tudo era comum. Aleluia, aleluia. E no Coliseu, a história conta que quando os leões vinham para os cristãos, eram colocados para as feras, ninguém queria correr, não. Eles iam todos abraçados, porque a comunhão, ela produz bênção. Comunhão é um relacionamento. Infelizmente, um demônio chamado fofoca tem substituído, tem tomado a comunhão. Eu não quero ter comunhão com o irmão por causa da fofoca. Nós precisamos ter comunhão com o outro. E sabe o que acontece quando não temos comunhão? O irmão está do nosso lado sentado. Não tem o que comer em casa. E nós não sabemos o que está acontecendo com ele. E se ele não abrir a boca, e se ele não contar, ele vai perecer, porque nós não temos comunhão. Ele não tem comunhão para dizer: eu estou passando fome, a minha família está em estado de necessidade. Falta de comunhão. Nós precisamos já voltar a ter comunhão. Aleluia. Comunhão com os irmãos. Aleluia. Comunicação. Por fim, irmãos, purificação de todo o pecado pelo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Quantos creem que o sangue de Jesus purifica o pecado? Quantos? O sangue de Jesus Cristo é o antídoto contra esse veneno chamado pecado. Só Ele pode nos purificar, porque Ele purifica de todo o pecado. Aleluia. Ficamos em pé, por favor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Cada gota do sangue de Cristo vertido no Calvário não foi em vão. Foi para redimir o meu e o teu pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Qual é a proposta de Deus? Qual é a mensagem de Deus para nós? Andarmos na luz como Ele está na luz.
Essa é a condição para termos comunhão com Ele. Esta é a condição para termos comunhão com os irmãos. E essa é a condição para que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. Quem precisa de uma oração aqui? Quantos? Quantos precisam aqui?